Bom dia, ou buenos dias, sou Alino Bernardo Calaça Martins, aluno da Universidade da Madeira, a frequentar o doutoramento em Ilhas Atlânticas. O tema da minha comunicação é Machico e a Revolução do 25 de Abril. Machico é uma terra que pertence à Ilha da Madeira e envolveu-se numa revolução que houve em Portugal no 25 de Abril de 1974. Foi um golpe de Estado que trouxe a democracia, a descolonização e o desenvolvimento de Portugal. Os objetivos desta minha comunicação são analisar a fase revolucionária de 25 de abril de 1974 a 25 de novembro de 1975, compreender o contexto do 25 de abril, interpretar os principais movimentos populares, entender o papel que uma nova associação que foi criada em Machico, o Centro de Informação Popular, teve para a difusão dos ideais revolucionários e observar Machico como um polo dinamizador da revolução na Madeira. Quando chegamos ao 25 de abril, em 1974, Portugal era um país em estado crítico. Tinha uma agricultura pouco rendível, a industrialização era fraca, no âmbito social havia muita pobreza, muito desemprego e forte imigração. No campo cultural, elevado analfabetismo, limitado acesso ao ensino secundário e universitário e um atraso cultural. A nível político, tínhamos um regime antidemocrático, política centralista e um poder municipal asfixiante. Tínhamos ainda outro aspecto a condicionar a nossa vida na Madeira, que era o isolamento ilhéu, o que agravava ainda mais o nosso viver nesta região. Quando os militares de Portugal romperam com a guerra colonial, levaram à criação do movimento das Forças Armadas, MFA, e isso originou a Revolução dos Escravos. Como resultados, consequências do 25 de Abril, tivemos então a liberdade, a mudança, o câmbio, uma perspectiva autonómica da Madeira e um querer melhor desenvolvimento da Madeira. Machico acompanhou este desejo de mudança, de câmbio, e produziu diversas alterações socioeconómicas e político-culturais. Foram muitos os movimentos populares que ocorreram na altura da Revolução. Por limitação de tempo, vamos apenas indicar os mais relevantes. Começamos com a extinção da colonia. A colonia era um regime de propriedade e de economia em que o colono, quem trabalhava a terra, repartia a sua produção com o dono da terra, com o senhorio, e até tinha dificuldades em melhorar as suas habitações. Houve uma grande mobilização dos caseiros ou colonos, como podemos ver na imagem à esquerda. Nasceu um movimento de não partir nada com o senhorio, para que o colono ficasse com toda a produção. Também em Machico surgiu um jornal, um periódico, podemos ver à direita, chamado O Caseiro, que defendeu a extinção da colonia, e Machico contribuiu de uma forma decisiva para a extinção deste regime negativo para a economia e a sociedade madeirense. Foi, de facto, uma das maiores alterações surgidas com a Revolução do 25 de Abril. Outra frente de mudança na Madeira foi, e em Machico, a luta dos produtores de cana. Em Machico havia uma forte implantação sacarina e uma fábrica de moagem de cana-de-açúcar, como podemos ver na imagem à esquerda. Houve um movimento de produtores que culminou na ocupação do engenho principal da Madeira, que era o Winton, no Funchal, conforme expressa a imagem à direita, e com essa concentração e ocupação foram alcançados alguns objetivos, como aumentar o preço do quilograma da cana-de-açúcar, e também as pessoas que passavam a pesar a cana-de-açúcar seriam da confiança dos colonos e dos produtores. Em Machico também tivemos uma fábrica de conservas.
as condições de trabalho eram difíceis, não havia um horário fixo, não pagavam horas extraordinárias, eram maltratadas as pessoas por parte do encarregado da fábrica e os trabalhadores da fábrica de conservas fizeram 2 greves. Pela primeira conseguiram expulsar o encarregado da fábrica e pela segunda greve alcançaram melhores salários e condições de trabalho. É de destacar nesta ação o papel da mulher, maioritariamente mão de obra nesta fábrica. Temos ainda no concelho de Machico os baleeiros que se dedicavam à caça da baleia, do cachalote e que tinham dificuldades extremas na sua atividade. A sua atividade como mudança foi fazer uma greve em 1975 e conseguiram obter melhores salários e direito a férias. Na encosta leste da Baía de Machico existiam uns colonos que em 1970 viram-se obrigados a serem despojados daquele lugar porque uma empresa quis construir um complexo turístico naquele lugar. Ora, chegou a altura do 25 de Abril e nada começou, não houve nenhuma início de obra. E então, na altura, os colonos reocuparam as terras e as casas de onde tinham sido desalojados. Em Portugal, houve um grande crescimento de cooperativas de produção e consumo. Em Machico surgiram 2 cooperativas. Ao lado esquerdo, a referência à cooperativa de consumo chamada Cooperativa Povo Unido e no lado direito a uma cooperativa de produção, a União das Bordadeiras de Machico. A Revolução do 25 de Abril não foi apenas a nível socioeconómico, também a nível educativo, a nível cultural, teve impacto. Podemos ver aqui o Forte de São João Batista, ao lado esquerdo, e que foi o lugar que acolheu um infantário para 150 crianças de Machico. Foi, podemos dizer, o primeiro infantário a surgir em Machico, dada a Revolução do 25 de Abril. Também a Revolução do 25 de Abril teve caráter ideológico. Quando houve a Revolução, nomeadamente no continente, na Madeira, houve um grupo de pessoas opositoras aos ideais da Revolução e que criaram um movimento chamado Flama, Frente de Libertação da Madeira, e pretendiam a independência da Madeira contra os ventos revolucionários que existiam em Lisboa. Nessa altura, a Flama, que temos aqui pinturas expostas em ruas do Funchal, promoveu vários atentados contra carros, como se pode ver ao lado direito, numa viatura, em casas e perseguiu também pessoas. Machico foi uma das terras que mais se opôs à independência da Madeira defendida na altura. Também a Revolução do 25 de Abril chegou à Igreja Católica. Em síntese, o que se passou foi um sacerdote chamado José Martins Júnior, que sacerdote na Ribeira Seca, pároco desse lugar, ou vicário desse lugar, e que aderiu ao movimento revolucionário do 25 de Abril e foi um ativista nessa época. O bispo do Funchal, Dom Francisco Santana, exigiu-lhe as chaves de um prédio que era de diocese e onde funcionava o Centro de Informação Popular, a nova associação cívica surgida em Machico. O sacerdote disse que não tinha as chaves, mas que, de facto, colaborava com esse centro de informação. O bispo não ficou satisfeito com esta atitude e retirou-lhe a paróquia da Ribeira Seca. Então, houve um protesto, como se pode ver aqui na imagem, junto ao Paço Episcopal do Funchal, exigindo que o pároco voltasse a assumir as suas funções. O bispo não aceitou e, como não aceitou, os paroquianos da Ribeira Seca declararam-se independentes da Diocese do Funchal. Curiosamente, uma situação que se mantém ainda hoje, 44 anos depois do 25 de Abril. Ou seja, conclui-se que a Revolução do 25 de Abril também veio pôr em causa o poder eclesiástico. Um outro
patamar de revolução em Machico foi a mudança, o câmbio na gestão municipal. Foi chegar a revolução ao poder instituído em Machico. Podemos considerar que foi uma das ações mais importantes. O que é que aconteceu em síntese? Com o novo regime democrático, os presidentes de Câmara, dos ayuntamentos, foram demitidos. Então, em Machico, houve uma consulta popular e resultou num novo presidente de Câmara, chamado Alexandre Teixeira. Este presidente do ayuntamento acabou por ter um comportamento não agradado para os munícipes, sobretudo para os que quiseram fazer o câmbio na Câmara Municipal. Então, os populares fizeram a ocupação do edifício da Câmara Municipal e daí resultou a nomeação de outro presidente do ayuntamento, que foi o sacerdote referido, José Martins Júnior, ativista do 25 de Abril, que, entretanto, depois foi demitido pelo governador da Madeira, alegando este um suposto tribunal popular. Só depois houve uma nova administração municipal com as eleições autárquicas em dezembro de 1976. Este movimento de mudança municipal constituiu uma experiência nova na sociedade madeirense e machiquense, a que se chamou Poder Popular. A coordenar, a envolver todos estes movimentos populares, tivemos o Centro de Informação Popular, uma associação de jovens que nasceu logo após a Revolução do 25 de Abril e, curiosamente, é importante assinalar que nasceu muito antes dos partidos tradicionais, como o Partido Social Democrata, o Partido Socialista, e teve uma função múltipla. Este Centro de Informação Popular foi líder, foi apoiante, foi organizador, foi dinamizador dos movimentos populares, tanto em Machico como na Madeira. As conclusões que podemos sair desta comunicação são fundamentalmente as seguintes. Machico acompanhou o movimento libertador do 25 de Abril. Como expressões da Revolução do 25 de Abril, temos, a nível socioeconómico, a extensão da colonia, a formação de cooperativas, as movimentações de trabalhadores, a nível institucional, a mudança na governação municipal, na área educativa, a criação do jardim de infância, no âmbito ideológico e político, a oposição ao separatismo, ou seja, à independência da Madeira, e no capítulo religioso, o protesto contra o Bispo do Funchal. Assim, Machico e o Centro de Informação Popular foram os dinamizadores da Revolução em Machico e na Madeira. E é por isso que ainda hoje se diz Machico, terra de Abril. Terminamos esta comunicação com uma imagem que quase que pode funcionar como uma síntese desta exposição, que é a imagem de uma concentração popular na cidade do Funchal. A representação de Machico está à frente da concentração, com um cartaz que diz Machico presente na luta. Simbolicamente poderemos dizer que Machico esteve à frente, na dianteira, da Revolução na Arquipélago da Madeira. Muito obrigado pela vossa atenção, graças e obrigado.